as adaptações desta história literária, essa foi a mais peculiar. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar da adaptação do livro mais famoso, um dos mais famosos do mundo, O Morro dos Ventos Uivantes. E essa adaptação de 2026, segundo a diretora, ela produziu o filme de acordo com as lembranças que ela teve quando ela leu esse livro pela primeira vez. E ela era uma adolescente. E isso é muito, mas muito preocupante. Tem toda a razão. Mas antes da gente começar a falar sobre esta análise desse filme, já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada que eu for trazendo aqui. Porque é aquele negócio, né? Passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming, eu trago aqui. Simbora falar sobre esse filme que eu fiquei me questionando muito o que passou na cabeça dessa diretora pra interpretar essa história desse jeito. O que você faria, Heathcliff, se fosse rico? Eu acho que faria o que os homens ricos fazem. Viveria numa casa grande. Seria cruel com meus criados. E me casaria. O Morro dos Ventos Uivantes é uma história literária muito famosa e ela também é uma história que recebeu mais adaptações para o cinema, para a TV e entre outros. Então a gente consegue fazer uma comparação, porque eu lembro que já tinha uma adaptação desta história e o filme, de certa forma, é muito interessante. E aí você fica pensando, tem uma certa crítica ali, a personagem é abordada, a personagem da Catherine é abordada de uma forma bem profunda nesta adaptação. Mas nessa de 2026, eu me pergunto, qual que foi a interpretação dessa diretora na época que ela era adolescente? E aí eu fico muito preocupada, né? Porque se ela teve essa interpretação quando ela era adolescente, quando ela leu o livro pela primeira vez, eu fico assim meio preocupada, o que tava passando na cabeça dessa mulher. Mas vamos continuar. E aí a gente vai falar sobre esta história que... Ai, vocês estão vendo que eu tô tentando pisar em ovos, mas eu vou acabar me irritando com o passar do vídeo. Bora falar da história. Catherine é uma criança que no começo do filme ela era criança, que mora com seu pai numa propriedade chamada Morro dos Ventos Uivantes. Por que do Morro dos Ventos Uivantes? Porque a propriedade fica no morro e os ventos uivam. E ela gosta de brincar com a dama de companhia dela, Nelly, que na verdade eu acho que ela gosta de perturbar a dama de companhia dela, e também assistir enforcamentos. E ela fica tão feliz nessa condenação, que já naquele momento eu percebo que essa criança tem um problema muito grande na cacholinha. Porque criança vai gostar do quê? De um bichinho, de um cavalo, sei lá, pelo menos daquela época. De tudo, menos ficar assistindo condenações por enforcamento. Ok, e o pai dela inicialmente tem uma vida financeira muito boa, mas o seu pai, como um bom viciado em jogo e bebida, ele acaba chegando sempre muito embriagado e sempre muito ranzinza. E em uma dessas idas até o bar, ele acaba voltando com um garoto. Ele simplesmente viu um garoto e resgatou na rua e trouxe pra casa. Tipo como se fosse, resgatei um pet. Luísa Mel dos humanos. A Catherine, que só brincava com a Nelly, ela ficou mega feliz. E assim, o garoto não tinha nome e ela acabou dando o nome dele de Heathcliff. Parece realmente um cachorrinho, né? Vem, Heathcliff. Vem, Heathcliff. Nossa, e para de atazanar aí, ó. Tá aprontando, hein? Não é pra comer esse fio. Desculpa, tô com uma hóspede. E aí a gente já vê a primeira consistência da história. Segundo os livros, fala que Heathcliff é um garoto que tem a pele escura. Então a gente imagina que ele pode ser afrodescendente, árabe, indiano, pessoas com a pele mais bronzeada, com a melanina mais aflorada, né? Mas a diretora decidiu demonstrar desta forma aqui, com Jacob Elordi. Aí a gente se pergunta, como que ela interpretou essa história para dar o papel de uma pessoa que
é descrita com a pele escura pra Jacob Elordi. Com o passar dos dias, Catherine e Heathcliff se tornam muito amigos. Ela simplesmente adotou o garoto. E aí eles brincam e eles fazem um monte de coisa e aprontam juntos. O pai da Catherine salvou ele só pra dar umas porradas nele. E ainda ele fala que ele aguenta tudo isso porque ele não quer se afastar da Catherine. Aí a gente imagina, que coisa bonitinha, que coisa fofa. E aí você acaba percebendo numa dessas, quando ele tá falando com a Catherine, que ele é simplesmente o ator que fez Adolescência. Eu não fiz nada, pai! Todos os dias. Se isso poupar você. Até aí a gente começa a ver que o filme tá indo bem. A gente vê que vai ter alguma coisa assim boa. Mas com o passar do tempo, eles acabam crescendo. A Catherine se torna Margot e o garotinho se torna o Jacob Elordi. Ambos crescem, eles se tornam amigos e continuam com a mesma mentalidade. Porque os dois agem de uma forma assim que você fica imaginando. Eles não aprenderam nada com a vida? Não tem adultos nessa casa pra ensinar alguma coisa a eles? Ele poderia morrer. O que é isso? Já chega de falar Ouça! sobre o Sr. Linton. Heathcliff, eu não consigo descer com essa saia! Então vai ter que tirar a saia. Bom, pelo que dá a entender, eu acho que não, né? Porque tem vários empregados, porque no começo o pai dela tem uma condição boa, até perder tudo, né? E aí, neste momento, eles estão mais pobres do que no começo do filme, mas mesmo assim tinham vários criados. Nenhum criado ali é um adulto, assim, funcional, com cabeça decente, para que essas duas crianças tenham um exemplo. Não. Porque não dá pra contar com o pai, né? Porque o pai é um alcoólatra. Ambos agem como duas crianças no corpo de adultos. Catherine, como uma boa garotinha birrenta, né? Ela reclama de tudo. Fica reclamando que não tem as coisas, que o poder financeiro deles caíram, que eles estão passando necessidade, que eles estão, assim, de uma forma degradante. E até que uma hora eles estão discutindo numa sala falando que tá frio, que não tem nada, que tá faltando comida, que tá faltando o diabaqueba. E aí até que uma hora o Heathcliff pega uma cadeira, quebra e aí joga na lareira pra fazer fogo e aquecer ela. Ela fica puta das ideias, porque se eles aprontam ou quebram qualquer coisa, eles iriam tomar uma surra, principalmente o Heathcliff. Mas ele, ó, tá cagando e andando. Provavelmente que o corpo tá bem duro depois de tanto apanhar até ficar adulto. E aí, uma hora, eles descobrem que a propriedade do lado da propriedade no Morro dos Ventos Uivantes foi comprada por uma pessoa muito rica, que é o Edgar e a sua pupila Isabela. E aí, ela fica meio incomodada porque ambos não vão fazer ato cordial de, sei lá, levar alguma coisa pros vizinhos, falar: oi, nós somos os seus novos vizinhos. E ela fica muito puta e vai até a propriedade, tenta pular o muro pra poder ver como que eram esses novos vizinhos. Só que nesse momento a Isabela e o Edgar estavam num chá da tarde e aí a Isabela tava falando um monte de coisa. Até que uma hora ela se assusta porque ela vê a Catherine caindo que nem bosta do muro e ela acha que é uma assombração. E aí o Edgar vai ver, mas quando ele chega lá, ao invés dele perguntar o que raio sua doida você tá fazendo, ele se encanta com a Catherine. Eu posso ajudá-la? Isso que ela cai que nem bosta no chão, ela torce o tornozelo e fica 6 semanas na casa deles como hóspede, já que o cara se encantou com ela e falou: não vou deixar você voltar para a sua casa, que no caso ali é uma bela de uma distância, né, porque quando ela tá indo pra casa do vizinho, ela vai andando, e aí ele fala: não, fica por aqui, a gente cuida do seu pezinho e tudo mais. Nisso, o Heathcliff fica puto da vida porque a Catherine ficou 6 semanas numa mansão. E aí, quando ela volta, ele fica puto das ideias e não quer falar com ela. Ela fica chateada porque o amigo dela, o melhor amigo dela, ali, está de cara virada pra ela e aí ela vai atrás dele. Nessa aí que ela vai atrás dele, que parece que o quarto dele é em cima do celeiro, ela acaba flagrando 2 empregados da casa fazendo o famoso seixo. E aí ela fica quietinha, bisbilhotando o momento íntimo alheio. Só que esse momento íntimo é um pouquinho... Como que eu posso dizer isso? Vende chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. O Heathcliff vem por trás dela e os dois acabam
vendo o resultado ali da situação juntos. Só que ela acaba sentindo umas coisinhas ali que ela nunca tinha sentido antes. Você percebe que ela nunca tinha visto Heathcliff desta forma e também nunca tinha pensado nisso antes. Nesta cena, ela fica lá daquele jeito, fica toda doida das ideias porque ela sentiu a espada do garoto atrás e sai correndo assim, doida. Ela no outro dia decide ir pro meio do mato, fazer a famosa besteirinha de adultos no modo single player. Aí, depois desta cena, gente, esse filme só vai ladeira abaixo, porque não conta mais uma história. Eu juro que não tem nenhuma adaptação e também não estava escrito no livro o que acontece depois. A diretora realmente conseguiu fazer um filme literário se tornar um filme completamente erótico. Daí pra frente é só pra trás. O Heathcliff encontra a Catherine num momento íntimo ao single player e deixando um clima completamente constrangedor. Catherine tenta fugir e ele vai atrás dela. No que ele vai atrás dela, ele pega a mão dela, aqui, e cheira, tipo, dando uma cafungada, né? E no filme é demonstrado como se fosse uma coisa mais, assim, romântica possível. Que se isso acontecesse comigo, primeiro eu já teria ficado de uma forma muito envergonhada de ter sido pega no meu momento íntimo single player. E ainda mais a pessoa pegar, a mesma que me pegou no flagra, pegar minha mão e cafungar de um cheiro assim, ó. Sério, eu acho que eu me jogava daquele penhasco onde que ela foge. Mas no caso ali, foi o momento que ela percebeu que amava o Heathcliff. Não. Nisso ela volta toda confusa e vai conversar com a Nelly, sua dama de companhia. E aí ela fala, chorando, que ela não quer viver mais essa vida, porque ela não pode ficar junto com o Heathcliff, porque ele é pobre e ela tá cansada de quebrar a cadeira pra virar lenha pra se aquecer. E isso poderia ter mudado se ele aprendesse a ler e escrever e pudesse arranjar um emprego. Ela tentou inúmeras vezes a ensinar ele a ler e escrever, só que ele não quis, ele simplesmente... Nisso que ela tava chorando as pitangas pra Nelly, quem estava atrás da porta escutando a conversa, que esse cara é bem invasivo por sinal, exatamente, Heathcliff. Só que... no momento que ela tá chamando ele de ceboso ali, ele fica puto das ideias e cai fora. É ceboso. E ele esquece de escutar o resto da conversa. Se vai escutar a fofoca, escuta a fofoca inteira. E no final da fofoca, ela falava que amava muito o Heathcliff. Mas, antes disso acontecer, ela recebe uma carta do Edgar convidando ela pra tomar chá, tomar um café ali na casa dele, porque ele está muito encantado com ela. E nesses convites que ele chama ela, tem uma hora que ele se encanta cada vez mais com ela, numa maluca que tenta pular o seu muro e cai que nem bosta e assusta todo mundo da casa. Ele pede ela em casamento. Calma, tá? Heathcliff, puto da vida, que escutou a Catherine chamando ele de ceboso, ela chama ele de coisa pior. Pega um cavalinho, na verdade, rouba um cavalinho da propriedade. Eles já não têm muita coisa. Ele rouba um cavalinho da propriedade e... pernas pra quem te quer. Ela descobre que o Heathcliff foi embora, porque ela vai sair procurando ele pela propriedade e ele não está. E aí tem uma hora que um dos empregados chega e fala que o Heathcliff pegou um cavalo e ela fica puta das ideias e muito, mas muito triste. E aí ela fica olhando pro nada em cima do morro lá, daquele penhasco que ela deveria ter se jogado quando ele pegou ela fazendo o single player dela. Oh, querida, brincadeirinha. Não façam isso, gente. Estudem, arranje uma profissão, faça os negócios conforme figurino, tá bom? Que aí é mais fácil vocês terem oportunidade na vida, coisa que Heathcliff não fez. Depois de um ano ficar enrolando o Edgar e esperando Heathcliff voltar, a Catherine decide aceitar o pedido de casamento do Edgar. Ela se casa, muda para a mansão do lado, tem uma vida maravilhosa. A Nelly, que é a sua dama de companhia, fica felizona, igual pinto no lixo, e fala, finalmente vamos ter uma vida confortável. E é exatamente isso que acontece. A Catherine e a Nelly têm uma vida completamente maravilhosa, cheia de luxos e nunca mais iriam passar necessidade. Aí você pensa, superou, né? Ela superou, vai viver a vida, ok, tá tendo do bom e do melhor, só que não. Agora já é hora daquele palavrão? Mesmo assim, a Catherine fica com aquilo na cabeça, Heathcliff. Só que tem uma coisa meio estranha
estranha ali no auê todo, porque quando ela se muda pra casa do Edgar, ele faz o quarto dela, porque pelo que deu a entender, os casais não dormem junto. Ela tem um quarto privado pra ela e ele tem um quarto privado pra ele. Aí quando ele quer fazer as coisinhas de casais, as brincadeirinhas de adulto, o famoso seixo, ele vai até o quarto dela. Só que esse quarto tem uma decoração muito peculiar, gente. Essa decoração é tão peculiar, que tem uma cor que é nada mais, nada menos que a cor do rosto da Catherine. Mas não é só a cor, tem a textura, tem as veias, tem tudo, até uma pinta. Então, o quarto dela inteiro é da cor e do jeito da pele dela. Só tem gente doida nesse filme. Uma galera que precisaria de uma terapia ali, não sei se naquela época tinha, eu acho que não tinha. Mas é meio estranho você entrar num quarto e ver que é o seu rosto. Ela até meio fica constrangida. Barriga cheia, dinheiro na conta, releva, né? E aí, num certo momento, ela fica meio assim, triste, porque ela nunca tá contente com nada. Ela vai sentar na cama dela e ela acaba sentando em ovos. E aí ela percebe que tem algo de errado. Por quê? Porque esse negócio de esconder ovo na cama era uma forma que ela brincava com o Heathcliff. Na época que eles estavam pobres, ela gastava comida pra ficar atazanando e pregando peças no Heathcliff. Mona, você é maluca? Mas, neste momento, lá do longe, no meio da névoa, acaba aparecendo um homem muito bem vestido, muito bem arrumado, nada mais, nada menos que Heathcliff. Isso, a Catherine fica totalmente feliz e acaba chamando o Heathcliff para um jantar na casa dela, para apresentar o marido. Só que o Heathcliff, não sei com quem ele viveu, com quem ele passou esse tempo todo, ele simplesmente se torna o mais puro suco do Chernobyl. Tanto é que ele ignora completamente ela e fica completamente em silêncio durante o jantar. Todo mundo tenta falar com ele. O cara tá na casa dos outros e fica aquele jeito, aquela cara de arrogante. Calma. Eu mandava pra fora da minha casa na base do tapa. Mas ele consegue somente falar uma coisa: que ele tinha comprado a propriedade do Morro dos Ventos Uivantes. Agora já é hora daquele palavrão? Saindo da propriedade, ela fala que quer se encontrar com ele mais vezes. E aí ela descobre que ele só voltou para se vingar dela, que ela casou com o Edgar. Desgraça! Nesse momento, o que você faria se você fosse uma mulher? Exatamente, você pensaria, nunca mais encontrar esse cara. O que a Catherine faz? Exatamente o contrário. Não, ela quer se encontrar com ele. E aí que a gente se pergunta novamente o que passou na cabeça da diretora pra interpretar essa história desse jeito. Porque as outras adaptações não foi nada desse jeito que eu vi. Era uma história muito mais profunda do que isso. Beleza, voltando à história. Ela continua se encontrando com ele, né, fazendo aquelas brincadeirinhas, e aí vira um pornô chanchado aquilo, né? Porque eles fazem muitas brincadeirinhas escondidas e até mesmo numa carruagem que a gente acha completamente estranho. Eu acho que as carruagens eram a mesma da Penélope e do marido dela, era da mesma fábrica, porque naquela época, se você fizesse algo um pouquinho mais brusco nessas carruagens, elas capotavam. Mas na carruagem deles e da Penélope lá de Bridgerton, não acontece, né? Mas eles conseguiam fazer as brincadeirinhas de adulto, né? O famoso seixo, de uma forma muito bem, assim, tranquila. Só que nessa que eles estão na carruagem, ela fica falando, a gente não pode se encontrar. E aí ele fica daquele jeito. Ai, é romantizado, tanta coisa estranha que dá até um pouquinho de falar. Beleza, terminou esse coito aí da carruagem, passa-se um tempo, Heathcliff manda uma mensagem pra ela na casa dela que o pai dela faleceu. Ela vai encontrar com ele, e aí a gente descobre que o cara morreu de cirrose ou por causa do alcoolismo, devido à pilha de garrafa que tá na sala. Aí você se pergunta, quando você se muda pra um lugar, o que você faz? Se ela tá decaída, umas bostas, não sei o que, e enriqueceu. Que também não fala como ele enriqueceu, porque o Heathcliff
compra a propriedade, se torna podre rico e essas coisas. Como que ele enriqueceu? Falou no filme? Não sei. Se falou, eu perdi essa informação, porque eu tava um pouco assim, em choque com essa adaptação. Enterra o papai. Antes disso, ela dá duas bicudas, não só uma. Por falta de uma, ela dá 2 bicudas no pai. Puta das ideias, porque o cara morreu. Não tava pensando no pai até agora, porque tava lá com o Heathcliff, vivendo a vida, com o marido, corno Edgar, no maior luxo. Aí agora pensa no pai, fica puta porque ele morreu. Provavelmente ela ficou mais puta porque ele morreu de alcoolismo do que enforcado, que é a morte favorita dela. Catherine continua lá, tudo um pouco meio triste. A Edgar tenta consolar ela, só que a Nellie fica tudo de olho em tudo. Aquela dama de companhia não quer perder o conforto dela. Então, ela chega e fala que os dois têm que parar de se encontrar escondido. E aí, ela conta que ela está grávida. A Catherine está esperando um little baby. Um little Edgar. Como a gente sabe que é um little Edgar? Porque aconteceu tudo isso antes do Heathcliff voltar. A gente sabe que realmente é do Edgar. Catherine, realmente fantástica. Jamais fui tão feliz. Então está feliz por se tornar pai? Estou radiante. Sinto-me como um menino que acabou de sair da escola. Eles demoraram 5 anos pra conseguir ter um filho. Porque provavelmente devia ser muito complicado fazer o famoso seixo num quarto onde que tem a sua cara prensada na parede. É meio difícil ficar excitado num local desses. Por isso que deve ter demorado 5 anos pra acontecer isso. Mas a Isabela também ficou de olho em Heathcliff. Só que ela não ficou só de olho. Ela ficou simplesmente fascinada por ele. É uma coisa muito comum nesse filme. As pessoas não se apaixonarem, simplesmente ficar doentes pela pessoa. E aí a Catherine descobre isso e tenta fazer uma graça com os dois. Porque ela quer mostrar que ele não vai encostar na Isabela. Que a Isabela também não vai fazer nada com Heathcliff. Ela acha que manda, né? Nellie não quer que acabe seu conforto e ela acaba dedando os dois que estão se encontrando escondido. É algo muito estranho de se fazer. Porque eles continuam se encontrando escondidos depois dessa ameaça. Tanto é que é tão fácil enganar o Edgar, que depois que acontece isso, que ele fica puto das ideias, que ele chega lá e dá uma bronca na Catherine, que ela não vai mais encontrar o Heathcliff, na mesma noite o cara invade a casa. E aí ele descobre que a Catherine está grávida do Edgar. E aí ele fica completamente furioso e também muito livre, porque ele sabe que ele pode simplesmente aproveitar o momento, porque ele não vai engravidar ela. Ele chega e fala que mataria o Edgar pra ficar com a Catherine. Agora já é hora daquele palavrão? E você fala, não, entrou um negócio chamado bom senso na cabeça dela. Ela termina o relacionamento com ele. E aí o que o Heathcliff faz? Fica puto das ideias e casa com a Isabela. Ele não simplesmente pede a Isabela em casamento e fala, não, você vai ter uma vida boa, vou reformar minha casa, a gente vai viver bem, e aí esquece Catherine, página virada. Não, ele simplesmente fala pra Isabela que ele está casando com ela pra fazer ciúmes pra Catherine, pra deixar ela maluca e que ele não ama ela. E toda vez que eles tiverem as brincadeiras de adulto famoso seixo, ele ia estar pensando na Catherine. Você, em sã consciência, o que você faria numa situação dessas? Iria correndo, correto? Muito bem, mas eu acho que a Isabelle gosta de, sei lá, da bandeira da China, da bandeira da Turquia, da bandeira vermelha de Fórmula 1, porque aceitar se casar com um cara que fala umas merda dessa, que não vai ser gentil, só pode ter algum problema na cabeça. Isabela vai morar no Morro dos Ventos Uivantes e aí ela vê que a casa não é aquele luxo com que ela estava acostumada. Aí você pensa, não, ela vai sair correndo. Não. Ela simplesmente acaba virando o pet do Heathcliff. Ele trata ela como se fosse um belo de um capacho. Agora já é hora daquele palavrão? E aí ela fica mandando cartas falando que está bem, mas que o Heathcliff é meio louco, que realmente ele era muito louco, doido das ideias, retardado, precisava de um bom tratamento, ali de choque. E aí até que uma hora ela percebe que essas cartas eram uma forma do Heathcliff, que na verdade eram umas cartas meio falsas, o Heathcliff estava mandando a Isabela escrever
para atrair a Catherine. Ela tinha sido proibida de ver ele, correto? E aí o que acontece? Nellie, como um bom cão de guarda, porque antes de acontecer todo esse auê todo, o Heathcliff fala que ele só foi embora porque ele escutou ela falando com a Nellie que ela não podia casar com ele. E aí ele achava que ela sabia que o Heathcliff estava escutando, porque ele viu que a Nellie viu ele atrás da porta. Aí a Catherine, como ela descobriu isso, ela chegou e foi demitir a Nellie. Só que isso ela dedou os dois, e aí ele meio que falou, você vai ser o Cerberus dela. Então todas as cartas que eram do Heathcliff para a Catherine chegavam nas mãozinhas da Nellie, e o que ela fazia? Queimava. Queima, queimará! Então nenhum dos apelos que o Heathcliff estava fazendo para tentar atrair a Catherine não estava funcionando, porque a mensagem não chegava nela. Só que nesse meio tempo, a Catherine achava que o Heathcliff fez um belo de um olha a língua. E aí ela fica doente porque está muito apaixonada por uma pessoa que ela terminou o relacionamento. Agora já é hora daquele palavrão? Só que a Catherine era uma menina muito peculiar. Ela tinha muitas frescuras que davam até raiva. Às vezes ela falava que estava passando mal, mas não estava. E aí ela acabou ficando doente de saudade do Heathcliff. Só que a Nellie achava que era mais uma das peripécias dela. E ficava falando que ela tinha que reagir, que tinha que fazer as coisas. A menina não comia, não bebia, não fazia nada, nem tomava um solzinho pra uma vitamina D. Apesar de que tinha uma janela gigante ali. Mas a bichinha ficava mais branca do que bronzeada, porque ela estava doente. Não julgo, né? Porque julgando ao histórico da Catherine, até eu tomaria a mesma atitude. Mas eu não iria ser negligente igual a ela. Eu ia averiguar certas coisas. Eu ia desacreditar, mas ao mesmo tempo ia dar aquela averiguada pra ver se realmente é frescura. Só que Nellie não é Natália, então ela não fez isso. Então ela pergunta da criança, que ela fala assim, você precisa comer por causa do seu filho. Aí a Catherine fala, eu perdi o bebê. Aí ela não acredita, como você perdeu o bebê? O bebê tá na sua barriga? Você não pode ser tão inútil a esse ponto. E ela fica de saco cheio, não deixa o marido dela, o Edgar, visitar a Catherine, porque ela está fazendo pirracinha. E aí ela vai até a propriedade do Morro dos Ventos Uivantes pra falar, Heathcliff, para de mandar carta pra Catherine, para de encher o saco e viva a sua vida com a Isabelle. Na verdade, ela tenta resgatar a Isabelle, mas quando ela abre a porta, ela vê uma cena degradante de vergonha alheia. A Isabela acorrentada, uma coleira e agindo como um cachorro. Aí ela chega e fala, tome tento, Isabelle, levanta e vamos embora daqui. A Isabela faz o quê? Não aceita. Ela simplesmente vai até o Heathcliff como realmente fosse um cachorro e até late. E ela fala que ela não vai sair de lá. Ela gosta de viver lá. Realmente ela curte. Vende chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Beleza, quando ela volta pra casa, ela chega e vai dar um chacoalhão na Catherine, falando pra ela se levantar. Só que a Catherine tá mais pálida, com o olho roxo. Sabe essa parte aqui? Tudo roxo. E aí ela fala que ela não consegue. Nisso que ela não consegue, ela tira o cobertor e fala, levanta, mulher! As pernas dela tá parecendo as pernas dos zumbis de Resident Evil. De tão estranha, inchada, tudo horrorosa. E aí ela vai correndo até o patrão e fala que a Catherine realmente está doente. Quando o Edgar vê a Catherine, ela fica louco da vida com a Nellie e manda ela embora. Isso é justa causa, tá? É negligência. Só que aí ele chama médico, faz um monte de coisa, não funciona. A Catherine cada vez mais doente. A Nellie vai atrás do Heathcliff falar que a Catherine está morrendo. Ele vai correndo até a propriedade do Edgar pra encontrar a Catherine, pra dar um supapo no Edgar e resgatar a Catherine. Só que ele chega tarde demais. E aí, quando ele chega no quarto dela, ela já está completamente morta. Ele só vê a caminha ali, ó, com um lençolzinho em cima. E aí ele fica todo doido, falando que ela tá bem, que ela tá viva, que ela precisa acordar, e fica gritando pra chamar um médico. E assim termina o filme de O Morro dos Ventos Uivantes. Aí a gente se pergunta novamente, o que passou na cabeça dessa diretora pra interpretar esta história dessa forma? Só se ela for uma adolescente muito pancada das ideias pra interpretar uma história dessa forma, que foi isso que ela interpretou. Uma adolescente com os hormônios muito à flor da pele. Ou então ela não lê direito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha análise, que você me pergunta, vale a pena assistir O Morro dos Ventos Uivantes? A adaptação de 2026? Não vale. Não vale a pena. Não.
Sabe qual que você vai assistir? A adaptação do ano de 2011. Esse filme você pode assistir, tá bom? Esse do 2026, não. Porque tem muita inconsistência, não tem a história nada a ver com o livro, eu tenho certeza absoluta, e olha que eu nem li o livro, porque é horrível. E imaginar que a Margot, né, a atriz que fez a Catherine, disse que ela ficou completamente viciada no Jacob, enquanto eles estavam fazendo o filme, que ela sentia a necessidade de ter ele por perto. É isso mesmo que você escutou. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações para você não perder o review de outros filmes que eu vou trazendo aqui toda vez que eu for assistindo. Se você quer indicar um filme aí, deixa aí nos comentários. Mas você também pode nas minhas redes sociais, que tá aparecendo aqui na tela, @NataliaAmonte, facinho, mandar sua indicação, tá bom? E se você tá vendo uns anéis aí voando durante o vídeo, é porque eu estou fazendo uma gincana em comemoração aos 25 anos do Senhor dos Anéis, e eu estou fazendo lá no meu canal de transmissão, no meu Instagram. Então já me segue ali, vai lá e saiba todas as regras bonitinho, tá bom? Que é a gincana da caça um anel. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pelo acesso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.